Fala pessoal, Rômulo Menezes de novo na área. Nesse vídeo eu tô aqui para falar sobre crise convulsiva. Mas antes eu quero pedir um favor para vocês e deixar aqui minha gratidão. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio. Mas ainda que tem muita gente que assiste o vídeo que não se inscreveu ainda. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e fazer com que as pessoas tenham mais informação. Crise convulsiva, vamos lá. Muita gente tem medo sobre esse tema pelo jeito que as pessoas se manifestam durante uma crise. Mas eu quero desmistificar tudo isso, mostrar para vocês que não existe mistério. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês técnicas que vocês vão saber identificar quando a pessoa está tendo uma crise ou não e aumentar a medida de proteção para a pessoa querida. A crise convulsiva consiste em um aumento da atividade cerebral de forma desordenada, ou seja, sem muito controle, desencadeando alterações comportamentais no indivíduo. Relacionado com essas alterações a tonicidade, estado de consciência, espasmos musculares e a liberação do esfíncter. As manifestações da crise convulsiva. Durante a crise convulsiva, a pessoa pode manifestar várias alterações decorrentes a essa descarga elétrica anormal. Alterações essas que eu vou falar aqui agora. Alterações essas como agitação, perda de consciência, mudança do humor, o olhar parado e fixo. Os mais conhecidos, os espasmos musculares, podendo ser eles leves ou graves. Aumento da produção da saliva. A pessoa normalmente ela contrai também muito a boca, a ponto de às vezes morder os lábios. E o que eu já tinha dito, a liberação do esfíncter, ou seja, a pessoa não consegue controlar a vontade de fazer xixi. As causas das convulsões, elas são diversas. Eu vou explicar algumas aqui para vocês e tirar de vez por todas essas dúvidas, né? A principal causa da convulsão é a epilepsia. Outro fator são traumas na cabeça, AVC, lesões cerebrais, hipertermia, que é aumento da temperatura corporal, alterações no nível de açúcar no sangue. Nós já fizemos um vídeo anterior que fala sobre diabetes e lá eu falei sobre isso, então volta lá no meu canal e vê esse vídeo sobre diabetes. Vocês conseguem perceber que os assuntos se cruzam, né? Intoxicação e também por falta de oxigênio no sangue, ou seja, baixa concentração de oxigênio no corpo, possivelmente, consequentemente, a falta de oxigênio no cérebro de forma suficiente. Então a convulsão é uma descarga elétrica anormal que ocorre no indivíduo. Essa descarga ela ocasiona sintomas que eu te falei, da epilepsia. Então, convulsão e epilepsia são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo elas estão ligadas. Epilepsia é uma doença que se caracteriza por episódios súbitos ou transitórios da disfunção cerebral, que se manifestam por períodos de perda de consciências associados normalmente à epilepsia. A epilepsia não, a crises convulsivas. Ou outras crises, mas normalmente crise convulsiva. A crise epilética ela pode ser focal ou parcial. A descarga elétrica costuma afetar normalmente uma parte só do cérebro, ocasionando alterações somente nessa parte afetada. A depender da área afetada, pode ocorrer alterações na parte motora, na parte sensível, sensitível e na liberação do esfíncter, entre outros, relacionados também com os órgãos. As manifestações da epilepsia. Normalmente, as manifestações mais comuns da epilepsia são as crises convulsivas, que são denominados como grande mal. E são nesses casos que normalmente as pessoas precisam de um apoio, de uma intervenção, dos primeiros socorros. É sobre isso que a gente vai falar aqui mais à frente. Uma coisa interessante que ocorre é que as pessoas epiléticas, normalmente, vamos dizer assim, um sexto sentido, ou seja, elas sabem o momento quando elas vão ter uma crise. Eu mesmo passei por uma situação na adolescência, recebi uma visita de uma amiga da minha mãe de serviço, e ela levou o filho. Num determinado período, ele se retirou do meio das pessoas e foi para o sofá e deitou. E ali ele ficou quieto. Depois a mãe veio informar para nós que ele era epilético e que ele sentiu que teria uma crise. Então, normalmente, as pessoas epiléticas, elas têm esse sexto sentido. Eles meio que, não é um sexto sentido porque não é nada sobrenatural, mas é alguma coisa relacionada a um pré-aviso, que vem associado, normalmente, às dores de cabeça, náuseas e ainda podendo apresentar ranger nos dentes. Isso é uma situação que eu não posso generalizar, ela é muito pessoal, vai de indivíduo para indivíduo. Então, cada pessoa sabe e vai se manifestar de um jeito esse pré-aviso. Então a gente não pode nunca generalizar isso. Normalmente, as crises convulsivas elas decorrem numa sequência, de maneira a pessoa pode oferecer gritos, ou seja, ela começa tendo uma vontade enorme de gritos de pavor,
Os olhos, né, virados, os olhos podem virar, muita gente já presenciou uma crise nesse sentido, pessoas que estão ali, elas entram em aflição, o olho vira. Uma parte que é muito grave, elas podem perder a consciência de forma repentina e com isso ocasionar quedas, né, da própria altura, e isso ser muito grave, porque causar outros tipos de lesões, né, principalmente traumas na cabeça. Lábios e línguas roxas pela dificuldade de respirar, isso é bem comum de acontecer. Normalmente as bocas cerradas, né, a boca se fecha com muita força, ela não consegue controlar essa parte. E tremores focais ou generalizados, que é o que as pessoas mais conhecem. Essas crises epiléticas, elas podem durar de 2 a 4 minutos, ou seja, tudo que eu falo aqui, gente, ela não é um manual de bolo, ela não é uma receita, isso é um apanhado que a gente usa como base. Então ela pode durar de 2 a 4 minutos. Nesse período pode ocorrer posterior que a pessoa entre num sono profundo, ou ela pode apresentar perda de consciência. Ao retornar, ela pode voltar agitada, agressiva, ou com lapsos de perda de memória, né? Pela atividade elétrica ali anormal, normalmente as pessoas não lembram o que aconteceu. O foco aqui é trazer informação, explicar e fazer com que vocês identifiquem as situações e saber agir nessas situações. E vocês podem perceber pelos vídeos que eu já postei, os primeiros socorros em casa, ele passa por detalhes pequenos. Normalmente você já vai certo, sabendo o que tem que ser feito, porque você já identificou. E o foco maior aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não sou médico, sou profissional da saúde, eu trabalho com isso já tem 14 anos. O foco é trazer informação para vocês. Então os primeiros socorros, mais uma vez, ele é muito simples. Evitar traumas associados, que normalmente a pessoa vai cair. Caindo, ela pode já bater a cabeça, então evitar. Então a pessoa caiu no chão, afaste objetos de perto dela. Assim ela não vai se acidentar batendo, porque ela não consegue controlar os seus movimentos. Apoie a cabeça dela num lugar ou na sua perna, seja, sente perto dela, apoiando a cabeça dela de forma confortável. Não tente conter a pessoa. Vai ocorrer o aumento da produção da saliva, muitas vezes associado a baba e espuma, né? Não se preocupe, um erro que as pessoas fazem muito é tentar colocar a mão na boca porque acha que a língua vai enrolar. A língua não enrola, então não faça isso. Eu tive relato esses dias de que a pessoa presenciou uma crise convulsiva e nessa cultura de falar que a língua vai enrolar, botou a mão dentro da boca e fez assim, a pessoa contraiu muito forte e mordeu o dedo dela. Isso é um mito, a língua não enrola. Então o que você tem que fazer? Tira os objetos em volta que possam oferecer risco para a pessoa em crise. Segure a cabeça apoiando ela sem fazer força. Não tente conter as contrações, porque a pessoa ela não tem controle dela. Não é você que vai fazer isso por ela. Vire, né? Tenta assim, controlar a situação, não é virar com força, mas é manter a cabeça mais lateralizada a ponto para que ela não engasgue. Se a pessoa tiver com roupas apertadas, afrouxe essas roupas ali no momento. E o que tem que fazer é basicamente isso. Após as crises, o que eu preciso fazer, Rômulo? E uma outra coisa muito importante, se durante a crise você conseguir tiver calma o suficiente, porque eu sempre peço para vocês terem calma, se durante a crise vocês tiverem calma o suficiente, peça uma pessoa que esteja em volta ou você mesmo que marque mais ou menos o tempo e a duração de cada crise e se tiver mais de uma, quanto tempo durou o intervalo entre uma crise e outra. Isso é muito importante passar para os médicos. Apanhe o celular, ligue para 192, ligue para o SAMU, informe a situação e a partir em diante eles vão começar a passar informações para vocês e você vai seguir. Acabou a crise, Romulo, o que eu faço? Mantenha a pessoa na posição confortável, normalmente a gente chama de PLS, posição lateral de segurança. Eu ainda não ensinei aqui para vocês, pode ser um próximo assunto para outro vídeo. Mas o que eu posso dizer, a pessoa de forma lateralizada, com os braços apoiados em cima e a cabeça apoiada no braço. Deixa ela ali que isso vai ser confortável, com as pernas levemente flexionadas. Ofereça um ambiente calmo e tranquilo. Ficar atento porque ela pode voltar a ter outras crises. Gente, primeiros socorros, muita gente acha que é bicho de 7 cabeças, mas não é isso. Primeiro socorro passa muitas das vezes pelo conhecimento e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu espero que nesse vídeo, com essas ações simples, seja o suficiente para vocês saberem identificar quando o seu ente querido, um colega de trabalho, sua namorado teve uma crise. Pode ser que ocorra, pode ser que nunca ocorra, graças a Deus por isso, mas se ocorrer você vai estar preparado. Isso vai ajudar e esse vídeo é feito para vocês. Muito obrigado.